A profética lei dominical é posta em dúvida e rejeitada pela maioria do mundo cristão hoje, mas a evidência bíblica e a prova histórica não podem ser negadas. O selo dominical e a marca da besta estão chegando, e podemos ver isso na história da adoração ao sol e no futuro da América. Amigos, aqui estão as últimas notícias proféticas. Governador da Califórnia. Não há autoridade maior do que a autoridade moral e a liderança do Papa na crise climática. Ele nos inspira. Eventos importantes vistos pelas lentes das profecias bíblicas estão acontecendo ao nosso redor. No mundo de hoje, há apenas uma força religiosa com o objetivo de formar uma nova aliança entre economistas, banqueiros, executivos de negócios, CEOs, chefes de Estado e de organizações religiosas neste esforço mundial para construir uma nova economia. O Papa Francisco estará liderando o caminho. No dia 15 a 17 de maio de 2024, o Vaticano sediará uma cúpula internacional sobre mudanças climáticas que reunirá líderes de fé, cientistas, empresários, ONGs, prefeitos das maiores cidades da Europa, governadores, legisladores e representantes da Agência Católica das Nações Unidas. Notícias relataram em 11 de maio de 2024. O mundo está se reunindo no Vaticano e será recebido em audiência pelo Papa Francisco para discutir recomendações políticas urgentes e deliberadas voltadas para a resiliência climática. Esta conferência será um dos eventos de doutrinação climática mais ambiciosos que já vimos no mundo. Aqui podemos ver claramente as aspirações globais de Roma de unir o mundo inteiro na doutrina católica. O Papa continua a pressionar os líderes mundiais para adotarem a Laudato Si. O Vaticano não irá parar até que as suas políticas sejam adotadas. Todas as igrejas apoiam isto, não se enganem. O plano ousado e ambicioso é para que a Laudato Si seja promulgada com o objetivo de transformar nossas economias e negócios globais, impondo políticas climáticas que visam reduzir o carbono, CO2, e restringir o comércio dominical. Primeiro estágio, Torre de Babel, o nascimento do paganismo. Após o dilúvio e depois que Noé e seus filhos e suas esposas saíram da arca, havia um homem gerado por seu neto Cush, cujo nome era Nimrod. O nome Nimrod significa rebelião. Ele foi o arquiteto-chefe da Torre de Babel, monumento de Satanás ao orgulho humano. A tradição diz que a esposa de Nimrod também era sua mãe Semiramis e ficou grávida depois de se envolver em um caso adúltero enquanto era casada com Nimrod. Semiramis fez a afirmação mais audaciosa de que quando Nimrod morreu, ele foi ressuscitado como Deus Sol. A raça do Sol de Nimrod inseminou Semiramis com uma criança e o nome da criança era Tamuz. Essa história se espalhou por todo o mundo e levou ao surgimento da adoração ao Sol. Diferentes religiões pagãs e cultos misteriosos surgiram com nomes diferentes, como no Egito, Ísis, carregando Horus. Eles adotaram nomes diferentes, mas todos enraizados em Nimrod, Semiramis e Tamuz. Este foi o nascimento do paganismo. Ezequiel 8:14. Então ele me levou até a entrada do portão norte da casa do Senhor, e eu vi mulheres sentadas ali, lamentando o deus Tamuz. A adoração ao sol foi realizada por todo o Império Babilônico. Segundo estágio, lei dominical no cristianismo em 7 de março de 321. Nesse dia, Constantino decretou o dia do sol como um dia de descanso. Constantino decretou que o Solis, ou o dia do sol, deveria ser observado como um dia universal de descanso. Constantino escolheu o domingo para ser o dia de adoração cristã, pois já gozava de status especial na Semana Romana, em homenagem ao deus Sol pagão Invictus. Ele deu a primeira lei dominical em 321, que era civil, mas depois em Constantinopla, em 381, tornou-se religiosa. Terceiro estágio, a adoração do anticristo ao sol. Apocalipse 13 diz, o dragão, que é o dragão de Daniel 7, Roma, deu a ele a besta, o anticristo, o papado, seu poder e sua sede, que é a cidade capital e grande autoridade. Labianca, professora de História na Universidade de Roma, diz que a sucessão de Césares veio a sucessão do pontífice em Roma. Quando Constantino deixou Roma, ele deu o seu assento ao pontífice.
Roma Papal afirma que o domingo é a sua criação e o raio do sol está em todos os lugares que os olhos se voltam. O protestantismo também honra o domingo por causa da ressurreição. Isso foi transferido através dos puritanos da Europa para os Estados Unidos. Foi estritamente aplicado na América colonial com leis azuis. Eles fizeram exatamente o que aprenderam com a Igreja Católica Romana na Europa. Usaram o Estado para impor a observância religiosa. Portanto, o domingo pagão transmitido em sucessão interrupta à Babilônia até a Babilônia do fim dos tempos. 1 Pedro 5,13. Quarto estágio, adoração ao sol como uma lei relativa legislativa. Você já notou os simbolismos na nota de $1? Suas raízes remontam à história dos Estados Unidos e, surpreendentemente, um padrão profético de adoração nos dias finais. Na nota de $1 você vê uma águia voltada para a direita com uma coroa de ouro e 13 flechas em suas garras, e um raio de sol rompendo as nuvens acima de sua cabeça, representando o deus Sol Mitra. Em um grande número de terras, o sol está associado, criado não tanto com a independência, mas com as promessas que ele traz ao amanhecer de um novo dia. Whitney Smith Flags, página 314. Em outras palavras, o nascer do sol representa o amanhecer de uma nova era de paz e prosperidade para uma nação recém-nascida. O grande conflito diz: a imposição do dia do sol será entendido como o segredo para retornar a paz e a prosperidade que os Estados Unidos desfrutaram quando foram fundados. Esta é a bandeira ou bandeira do Império Romano. A bandeira imperial usada pelo Santo Império Romano, o espírito neoclássico da América no final do século XVIII. Olham para a República Romana Asiática em busca de muitos símbolos. Então, para que a América volte e imponha o dia do sol, enquanto Roma empurra a Laudato Si de volta ao dia de adoração obrigatório para salvar o meio ambiente. Do outro lado da nota, uma pirâmide inacabada e acima dele o olho da providência que tudo vê, com o raio do sol e irrompendo dele. A pirâmide inacabada tem 13 estratos, um número oculto definido com o olho da providência, que é um símbolo maçônico, que afirma remontar aos maçons no Templo de Salomão de Lúcifer, de acordo com eles o grande arquiteto do universo. As inscrições são interessantes, todas as 3 estão em latim, Novus Ordo Seclorum, o que significa nova ordem das eras. O latim era a língua de Roma Asiática. O ano de 1776 são os algarismos romanos na base da pirâmide. Mateus 24 deixa claro que há uma dupla aplicação. Então, se em Roma tivemos uma águia e um sol como a abominação desoladora, esperaremos o mesmo no fim, porque a profecia exige que os Estados Unidos repudiem a sua Constituição e voltem atrás para fazer cumprir o domingo por lei, como aconteceu no período colonial. Os Estados Unidos ordenarão à Igreja Católica Romana que faça cumprir o domingo. Eles farão uma imagem da besta e imporão a marca da besta. A lei dominical será selada com o grande selo dos Estados Unidos, um símbolo romano. Mateus 24, verso 8. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, que significam dores de parto. Cristo compara esses desastres naturais e perseguições a uma mãe em trabalho de parto, e a rapidez e a severidade serão grandes. Amigos, está em alta hora de nos rendermos totalmente a Jesus e deixarmos nossa fé ser maior do que nossos medos nos últimos dias. Por favor, digitem na seção de comentários: Jesus é meu refúgio e minha força. Sejam fortes, tenham boa coragem, disse Jesus, e que possamos continuar a pregar a verdade que aprenderam e encontraram na profecia bíblica.